Você pode saber tudo sobre as Terras Intermédias e ainda assim estar completamente perdido. Em Elden Ring existe alguém chamado Sir Gideon Ofnir, o Sabe-Tudo, um homem que dedicou a vida a entender o mundo, suas leis, seus deuses, suas ruínas, seus segredos. E ainda assim, ele falha. Esse vídeo não é sobre dificuldade, nem sobre builds, nem sobre finais bons ou ruins. É sobre uma pergunta mais incômoda. Por que entender o mundo não nos salva? E por que, quanto mais conhecimento acumulamos, mais longe das soluções nós parecemos estar? Eu sou o Zod e eu gosto de filosofia, música e videogame. E nesse vídeo a gente vai fazer um exercício profundamente existencialista sobre a personalidade do Sir Gideon Ofnir e o conhecimento que não o libertou. Existe uma promessa silenciosa que atravessa a nossa cultura. A de que se entendermos o suficiente, saberemos o que fazer. Que informação gera clareza, que clareza gera ação, que ação gera solução. Em Elden Ring, essa promessa aparece de forma brutal. I'll stay at the round table for a time. I must learn all that can be taken from this place, and sear it into my memory. How could I call myself the all-knowing if I did any less? The pursuit of knowledge is without end, for knowledge is never a thing complete. Thus I maintain the mantle of all-knowing. Perhaps the same could be said of guidance. Who's to say whether we'll remain who we are, once the fight is finished? O mundo está quebrado, a ordem ruiu, os deuses falharam, e ainda assim muitos personagens acreditam que a resposta está escondida em algum lugar, em um fragmento de runa, num detalhe de história, em um conhecimento ainda não alcançado. Gideon Ofnir é a personificação dessa crença. Gideon é apresentado ao jogador na mesa redonda, como uma figura de autoridade intelectual. Ele é chamado de o Sabe-Tudo, alguém que observa, estuda, coleta e organiza informações sobre os grandes eventos das Terras Intermédias. Ele sabe quem são os portadores das grandes runas, conhece os caminhos do poder e entende as forças em disputa. Isso não acontece todo dia. Não me lembro da última vez que um novo maculado chegou à mesa redonda. Muito bem. Como seu veterano, dou-lhe as boas-vindas. Aqui é seguro. Você pode baixar a guarda. Permita-me dar um conselho. Como seu veterano, você está apenas visitando a mesa redonda e nada mais. Uma visita que ainda não mostrou a que veio. Lembre-se do seu lugar, aprendiz. Ao longo do jogo, Gideon se torna uma espécie de arquivo vivo. Quanto mais o jogador avança, mais Gideon acumula saber. E aqui, vale a pena fazer uma breve pausa para olhar até mesmo para o nome desse personagem. Ofnir, ou Ofnir, é um dos nomes associados a Odin, o deus nórdico do conhecimento, da guerra e do sacrifício. Um deus que abre mão de um olho em troca de sabedoria. Odin não busca poder pela força bruta, mas pelo acúmulo obsessivo de saber. Ele observa, coleta, vigia, sempre cercado por símbolos de conhecimento. Já o nome Gideon ou Gideon pode ser associado, ainda que de forma mais indireta, a Xilothrupes Gideon, uma espécie de besouro. E isso é interessante porque ao longo do próprio Elden Ring a gente encontra algumas criaturas semelhantes a besouros carregando fragmentos de poder, muitas vezes marcados pelo mesmo símbolo presente nas vestes do Gideon. Essa associação sugere uma leitura possível. Gideon como alguém que carrega o conhecimento sobre o próprio corpo como uma carapaça. Assim, temos aqui uma bela analogia entre os corvos de Odin que percorrem o mundo trazendo informações ao deus e Gideon que se coloca como aquele que observa tudo, coleta tudo, mas raramente age, tal qual o besouro. O saber, para ele, não é apenas uma ferramenta, acaba se tornando uma identidade. E talvez seja exatamente aí que a sua exceção começa a se tornar uma armadilha. O nome Gideon também ecoa como uma figura bíblica.
No livro dos Juízes, Gideão é alguém que hesita profundamente, não por falta de fé, mas por medo de agir sem garantias. Então ele pede sinais, pede confirmações e quer ter muita certeza antes de agir. Gideon Ofnir parece carregar essa mesma estrutura. Mas o problema é que essa mesma estrutura foi deslocada para um mundo onde Deus não responde mais. Como nós vimos no último vídeo, inclusive. Onde antes se pedia um sinal divino, agora se busca mais conhecimento. A angústia é a mesma, só o vocabulário mudou. Mas eu preciso falar uma coisa importante aqui. Eu não estou tentando me propor a explicar a história completa do Elden Ring, nem a organizar os seus eventos numa cronologia definitiva. O que nos interessa são os conceitos filosóficos escondidos, sabe, nos detalhes e nas posturas dos personagens, nas escolhas que eles evitam e nas consequências silenciosas de saber demais. Gideon não vai ser tratado aqui como um enigma narrativo, mas como uma figura conceitual. You know to read? Yes, I do know how to read. Name 10 books. Em Gideon, o conhecimento não é curiosidade, ele é um método. Ele acredita que, se souber o suficiente, a decisão correta deixa de ser um risco e acaba se tornando uma consequência inevitável, um fruto do seu grande conhecimento. Ele busca informações como quem busca uma escolha limpa, mas isso vale independentemente de quais sejam seus objetivos e de a quem ele deseja servir. Não importa se o Gideon busca poder, estabilidade ou alguma legítima de ordem. O pressuposto é sempre o mesmo. Se eu entender tudo, não vou precisar escolher no escuro. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard chamou isso de angústia. E não como o medo de algo concreto, mas como a vertigem que surge quando percebemos que somos livres para escolher e que nenhuma escolha vem com garantia. Kierkegaard descreve a angústia como a tontura da liberdade. Não porque nos falta conhecimento, mas porque sabemos o suficiente para entender que toda decisão poderia ter sido outra. Em Gideon, essa angústia não leva à ação, ela leva ao acúmulo. Quanto mais ele sabe, mais ele percebe o tamanho do abismo diante de si. E mais tenta preenchê-lo não com uma escolha, mas com mais conhecimento. E quanto mais o Gideon sabe, mais ele percebe que toda escolha é parcial, injusta e sem garantia. E é aqui que está o dilema central. O Gideon entende o mundo o suficiente para perceber que não existe solução justa, que toda ordem cobra um preço, que todo final deixa restos, e diante disso ele paralisa. Não literalmente, afinal ele é um dos principais chefes do jogo, A gente precisa enfrentar ele para depois enfrentar o Godfrey. Mas no que diz respeito a tomar uma decisão, ele deixa de fazê-lo e tenta nos impedir de o fazer. Porque ao encontrarmos com ele antes da batalha final, vamos relembrar o que ele nos diz. I knew you'd come to stand before the Elden Ring. To become Elden Lord. What a sad state of affairs. But it's time you left the stage. I commend your spirit, but alas, none shall take the throne. O conhecimento não aponta um caminho, ele apenas revela o abismo entre as opções. Gideon não deixa claro os seus objetivos, mas a fim de conectá-los com a temática do vídeo de hoje, a gente pode extrair uma ideia. Se ninguém se assentar ao trono, tudo continuará como está. Gideon opta por tentar te impedir para manter tudo como está, até que ele possa enfim tomar uma decisão. Dude, are you real? Dude, I think I am. That's actually some pretty solid evidence. Rene Descartes. O conhecimento não aponta um caminho, ele apenas revela o abismo entre as opções. Gideon não deixa claro os seus objetivos, mas a fim de conectá-los com a temática do vídeo de hoje, a gente pode extrair uma ideia. Se ninguém se assentar ao trono, tudo continuará como está. Gideon opta por tentar te impedir para manter tudo como está, até que ele possa enfim tomar uma decisão. Essa é a armadilha mais sofisticada do conhecimento.
Quando acreditamos que ainda não sabemos o suficiente, adiamos a escolha. E o adiamento parece responsável, prudente e parece inteligente também. Mas o mundo não pausa. Enquanto Gideon estuda, outros agem. Enquanto ele observa, o jogo avança. Em Elden Ring, o saber não protege do colapso. Ele apenas oferece uma posição confortável para não se comprometer. No fim, Gideon se coloca contra o jogador. Ele luta usando tudo o que aprendeu, cada feitiço, cada ataque é fruto do seu vasto conhecimento. E o seu aqui é um trocadilho, até porque alguns jogadores já conhecem a mecânica do uso dos feitiços dele. Ele usa alguns feitiços e alguns encantamentos de acordo com quais chefes você já matou. Ele também conjura magias de acordo com as magias que você encontrou. Isso significa que ele estava sempre te observando de algum canto. Mas no fim, ele morre. Não porque ele sabia pouco, mas porque saber tudo não o levou a sustentar nada. A morte de Gideon é simbólica. Ela sugere algo cruel, mas muito honesto. Entender o mundo não garante um desfecho melhor. Talvez a lição mais dura e mais humana de Elden Ring seja essa. Não precisamos entender tudo para agir. Entender ajuda, mas não salva. O que move o mundo não é a clareza absoluta, mas a coragem de sustentar uma escolha, mesmo sem garantias. Gideon entendeu tudo e morreu sem escolher. O jogador entende menos, mas escolhe. E talvez seja aí que resida a única forma possível de seguir em frente. Não porque isso garante sucesso, mas porque escolher é a única forma de não ficar imóvel. E às vezes isso já é o suficiente. Mic check. Se você ficou até aqui é porque você pelo menos gostou do vídeo, né? Fala a verdade. Então eu acho que eu mereço o seu like. E se você quer continuar acompanhando o conteúdo do canal, é só se inscrever. Eu acabei de começar esse projeto e esse é o segundo vídeo. E eu tô bem animado com como as coisas estão andando. Eu pretendo trazer mais vídeos sobre Elden Ring e a filosofia por detrás dos detalhes e dos conceitos colocados no jogo. E também pretendo trazer alguns outros temas mais em breve. Por enquanto a minha produção é só eu mesmo, então... Não sei se os vídeos ficam muito bem editados, mas se vocês tiverem alguma sugestão de melhoria ou qualquer coisa que vocês acreditem que vá ajudar, é só deixar nos comentários e eu vou ler tudo, vou responder e certamente vou colocar em prática o que fizer bem pro canal. Então, é isso, galera. Obrigado mais uma vez a quem está até aqui e um forte abraço. Tchau, tchau.